A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Bom dia. Que Deus te abençoe nesse dia. Que seja um dia abençoado para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, tua mulher, teus filhos, todos os parentes teus. Tudo que pertence a ti seja abençoado nesse dia, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você e eu te peço que você preste bem atenção nessa palavra para que você saiba que Deus é contigo e vai te dar vitória em todas essas dificuldades que você tem passado, todas essas lutas que você está passando. Deus hoje está entrando com providência através da palavra dele na tua vida. Ele quer te abençoar, ele quer te honrar, tá entendendo? E não deixe de receber as bênçãos do Senhor por falta de discernimento do que Deus quer para a sua vida, não. Eu vou ler uma palavra aqui que está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 39. Eu vou ler do versículo 3 ao 7, que diz assim, ó. E o seu senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Por isso, José achou favor aos olhos dele e tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em sua mão tudo o que possuía. Desde que o colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sob os cuidados deles, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Glória a Deus. Você vê aqui que José, né, foi um homem que foi vendido pelos irmãos dele para o Egito como escravo, né? Saiu da casa do pai dele ainda novo, né? Porque os irmãos dele com inveja, né, dos sonhos que ele contou para os irmãos dele, que Deus mostrou a visão para ele, né, que ele os fechos de trigo dele, tá entendendo? Ficava de pé e o dos irmãos dele, tudinho se curvava, se dobrava diante dele. Mas aquela visão, ele estava dizendo que os irmãos dele iam se dobrar diante dele. E os irmãos dele entenderam isso, o pai dele entenderam e criou uma inveja, tá entendendo, na vida dos irmãos dele, a ponto de querer matar o próprio irmão. Você vê como é que as pessoas não podem, tá entendendo, deixar as invejas entrar no coração, irmão. O cristão, ele não pode ter esse sentimento de inveja, de olho grande nas coisas dos outros, porque o fulano está prosperando, porque eu não estou, porque eu não tenho. Não, irmão, o seu vai chegar também na sua mão, tá entendendo? Deus também vai te abençoar, Deus vai honrar a tua vida, porque quem serve a Deus, irmão, ele nunca vai ficar faltando nada, ele nunca vai ficar jogado, abandonado, desprezado. Deus nunca vai te entregar na mão dos teus inimigos, dos teus adversários, tá entendendo? Só que os irmãos de José criaram esse sentimento de inveja do inimigo no coração deles, tá entendendo? A ponto de eles querer matar o irmão deles. Mas Deus já tinha um propósito nisso aí na vida de José, porque quando eles venderam José para o Egito, tá entendendo, irmão? Eles já estavam fazendo de José, botando José nos propósitos que Deus queria na vida de José. E você conhece a história de José, que se a gente for pregar aqui do começo até o fim, vai ficar um vídeo de 1 hora, 2 horas, 3 horas de pregação aqui. Mas o objetivo aqui é você entender o que Deus quer fazer com a tua vida. Que hoje estão te invejando, hoje estão querendo te amaldiçoar com palavras, estão querendo, tá entendendo, contender com você, dizer que você não vai ter nada, dizendo que você não vai chegar em canto nenhum. Você vai chegar, irmão, porque José, os irmãos de José contribuíram para ele chegar nos objetivos de Deus na vida dele, pensando que estava fazendo mal para José, mas estava fazendo bem. Depois José mesmo disse isso, tá entendendo? Tudo que vocês fizeram contribuiu para o bem. Deus está aqui hoje, para que hoje eu estivesse aqui e vocês pudessem vir aqui comprar comida no Egito.
Tá entendendo? Então Deus não faz nada à toa. Tudo que Deus faz na vida do servo dele, que acontece na vida de um servo dele, é para o nome dele ser glorificado, tá entendendo? Então, Deus sabe o que ele faz, Deus sabe como fazer, Deus cria situação, tá entendendo? Que você nem imagina por onde é que Deus vem. Às vezes você está esperando Deus por um caminho, mas Deus vem por outro que você nem espera, tá entendendo? Quando você pensa que não, as bênçãos estão chegando na tua mão, as coisas estão acontecendo, tua família está sendo liberta, as portas estão se abrindo para você, porque é num abrir e piscar de olho Deus faz todas essas coisas. Porque Deus não é a gente, os pensamentos de Deus é mais alto do que o nosso. Os caminhos de Deus é mais alto do que o nosso. Então a gente não pode se deixar levar, tá entendendo? Pelas dificuldades que as pessoas querem colocar ao redor da gente, que o inimigo também quer colocar, tá entendendo? Porque essas coisas vai cair tudo por terra e Deus vai te dar a tua vitória. E o seu Senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia, tá entendendo? Então, até o patrão dele, irmão, quando Deus é na tua vida, quando Deus está com você, todo mundo, por mais que não queira enxergar, mas tem sempre alguém que está enxergando que diz, esse homem é um homem de Deus, essa pessoa é uma pessoa de Deus, porque tudo que ele faz dá certo, tudo que ele faz prospera, ninguém consegue atrapalhar a vida dele, por mais que tente, por mais que faça falcatrua, por mais que faça maracutaia, tá entendendo? Cai tudo por terra e Deus abençoa a vida dele, Deus prospera a vida dele, porque Deus está com ele e ninguém pode impedir de as obras de Deus se manifestar na vida desse homem, dessa mulher, que Deus tem um propósito na vida dele. Porque o inimigo quer atrapalhar, usa a gente, usa as armas dele, mas Deus derruba tudo por terra, irmão, e te dá a vitória. Por isso José achou favor aos olhos deles e tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos todo o que possuía, tá entendendo? Você vê a confiança que Potifar, um homem que trabalhava para Faraó, que era importante naquela época no palácio de Faraó, tinha toda a confiança de Faraó, botar José, um rapaz novo, que a palavra de Deus diz que José era boa pinta, era um jovem bonito, tá entendendo? Então, botou ele dentro da casa dele, tá entendendo? Para trabalhar, para tomar conta do negócio dele, e tudo que José fazia ali, ele achou graça diante de José, porque tudo que José fazia dava certo, tudo que José fazia prosperava, o campo, o gado, as coisas dele, tudo que José fazia na casa dele era abençoado. Porque o homem de Deus é assim, irmão. O homem de Deus, ele abençoa. O homem de Deus é abençoador. O servo de Deus, ele é abençoador. Porque em todo canto que ele chega, por mais que ele estivesse num lugar de adversidade, por mais que ele estivesse num lugar como um coitadinho, ele não era coitadinho, mas ele estava vendido como escravo, ele estava trabalhando para Potifar de graça, tá entendendo? Mas estava protegido por Deus. Estava dentro de uma casa, comendo do bom e do melhor, vestindo as melhores roupas, tinha tudo que ele precisava ali. Um escravo abençoado, um escravo que estava em umas condições que não apanhava, não levava chicotada, estava administrando, estava fazendo, tá entendendo? Prosperar a vida daquele senhor dele ali, da casa dele, tá entendendo? E por causa desse comportamento de José, tá entendendo? Depois veio uma consequência. Mas para baixo diz assim, ó, desde que colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa dos egípcios por meio de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo, tá entendendo? Todos os seus bens, quando Deus falou em todos, era todos que era do homem, estava sendo abençoado, até a mulher dele estava sendo abençoada, a casa dele. Então, você vê aqui que cada vez que José trabalhava ali naquele lugar, só fazia crescer as coisas no campo, os gados prosperavam, o campo produzia com abundância, tá entendendo? Porque Deus estava com a mão estendida para abençoar José, mas por quê? Para proteger José, para que José não caísse como um escravo qualquer lá no Egito, fosse para os campos trabalhar, ser espancado pelo senhor de Faraó, pelos aqueles homens que administravam o campo, tá entendendo? Deus queria José em umas condições melhores, porque quem é de Deus é protegido, irmão. Quem é de Deus é guardado, quem é de Deus passa pelas provas dando glória a Deus, louvando a Deus, tá entendendo? Andando bonitos, com a necessidade suprida, e no tempo certo Deus abre as portas da prosperidade para a vida dele,
arreganha os caminhos, tá entendendo? Para ele entrar, para ele andar e viver uma vida abundante na presença de Deus nessa vida e no futuro ele tem a vida eterna em Cristo Jesus. É assim que Deus faz na vida daqueles que crê e que confia nele, irmão. Então continue orando, continue buscando a Deus. Se tiver difícil, faça 3 dias de oração, de consagração na sua casa aí, com a sua esposa, com seus filhos, se não você sozinho mesmo dentro do seu quarto. Ore a Deus que você vai ver Deus escancarar as portas da vida, da prosperidade, da saúde, da paz para você, para sua casa, sua família. Tá entendendo? Porque Deus faz na vida daqueles que confiam nele. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto, tá entendendo? José era um homem marrudo, né? Boa pinta, tá entendendo? Sarado, malhado e de rosto bonito também, um jovem, tá entendendo? Novo na época. E a mulher de Potifar agora cresce os olhos em José. Aí a mulher nova, Potifar ia para o palácio trabalhar, deixava a mulher sozinha em casa, né? E a mulher começou arrodeando José, que nem cobra quando quer. Já viu cobra quando quer pegar uma presa? Ela sai se enrolando assim, vai lá, dá uma volta, volta de novo, e sai arrodeando, cercando a presa, tá entendendo? Até pegar ela, dar um bote nela e se enrolar na presa, quebrar os ossos dela e depois engolir e comer, tá entendendo? Mas só que essa cobra não sabia que essa presa que ela estava rodeando tinha um anjo ao redor dele para proteger ele, para proteger ele da serpente, do escorpião, tá entendendo? Porque Deus guarda, irmão, e protege aquilo que é dele para que não venha cair nas tentações do diabo. Diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhes disse: deita-te comigo. Olha que investida de Satanás, irmão. O camarada está no Egito vendido como escravo. Vem a mulher do senhor dele, tá entendendo? E chama ele para se deitar na cama. Se ele fosse um cara que não tivesse a direção de Deus, se ele fosse uma pessoa que não tivesse o temor de Deus na vida dele, tá entendendo? Ele tinha se deitado com aquela mulher, tinha estragado com a vida dele, os planos de Deus na vida dele tinha caído tudo por terra, e o diabo ia bater palma, e ele estava arriscado até morrer no Egito. Mas só que ele não aceitou a cantada dela, ele não aceitou o convite daquela mulher, tá entendendo, irmão? Porque você não pode deixar de fazer a vontade de Deus, sair dos propósitos de Deus por causa de 5 minutos de prazer com ninguém, tá entendendo? As pessoas vão dizer que você diz que você não gosta, você não quer, você não parece que não é homem, então você é homem, porque José foi homem, sabe por quê? Porque ele correu. Ele foi o homem, tá entendendo? Se ele fosse aceitar os pedidos daquela mulher ali, ele tinha saído dos propósitos de Deus, da bênção que Deus tinha para a vida dele, e você não pode perder as bênçãos de Deus por causa de convite do diabo, não, irmão. Aí diz assim, ó, mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: o meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tens. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito de Deus. Você vê aqui, irmão, que o homem de Deus, o servo do Senhor que é temente a Deus, irmão, ele reflete, ele pensa, ele analisa as consequências que podem acontecer se ele entrar no pecado daquele, se ele entrar naquele prato que o inimigo colocou na frente dele, tá entendendo? E ele disse: eu não vou fazer isso, tá entendendo? Ele me entregou tudo na minha mão, tá entendendo? Deixou tudo aos meus cuidados, ninguém é superior a mim aqui, tá entendendo? Mas você, ele não me deu nenhuma autorização para tocar em você, para mexer com você. E por que eu vou fazer esse mal contra ele e vou pecar contra o meu Deus? Irmão, tema a Deus. Respeite a palavra de Deus. Respeite o Espírito Santo de Deus que está na tua vida, porque Deus tem
um monte de bênção para te entregar nas tuas mãos. Deus vai te honrar tanto nessa terra que tu vai ficar espantado, porque Deus não mente, irmão. Quando ele fala na palavra dele, ele cumpre o que falou para você. Então, fica na presença de Deus, continua buscando a Deus, continua orando, se consagra, se fortalece e rejeita os pratos que o inimigo colocar na tua frente. Você que é solteiro e você também que é um irmão que é casado, também respeite sua esposa, se posicione nos caminhos do Senhor, na presença de Deus, e não deixe o diabo passar a perna em você não, irmão, por causa de coisa vil desse mundo que passa rápido, tá entendendo que se acaba, mas o que é de Deus vai permanecer na tua vida. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te livre de toda investida e laço do inimigo, tá entendendo? Porque hoje tá chegando proteção para você, salvação para tua casa e bênção do céu para tua vida e para tua família. Recebe essa palavra e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer uma oração por você, para que Deus te guarde debaixo da mão dele e que nenhum mal venha te atingir. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse irmão, toma a vida dessa mulher, meu Pai, toma a vida dessa criança, desse jovem, desse adolescente. Guarda, meu Deus, livra, Senhor, dos laços, Pai, das armadilhas, das emboscadas do inimigo, Pai. Eu entrego esse homem, essa mulher nas tuas mãos e te peço, abençoa todos, abençoa a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe.